Oi pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês uma convidada muito especial, a Natália, e ela vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Oi, eu sou Natália, sou psicóloga. Além de atividades ligadas à docência, eu também sou psicóloga clínica e hospitalar. As meninas me chamaram hoje para falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. E aí, para começar, a gente vai pensar primeiro na vida. Acho que quando a gente fala da vida, diz de sempre algo eterno, algo que nunca vai terminar. Só que ela tem fim, a vida termina para todo mundo. E aí, independentemente do jeito que ela termina ou do quanto ela dure, a vida precisa ser boa. De alguma forma, ela precisa ser bonita. Nesse sentido, o cuidado paliativo vai buscar proporcionar assistência para pacientes com doenças graves, crônicas e incuráveis que ameacem a continuidade da vida. Nós passamos então a cuidar do sofrimento que a condição de estar doente traz, que essa condição causa. Existem as áreas dentro da saúde que vão cuidar da doença no sentido curativo, e o cuidado paliativo, que vai cuidar do sofrimento, não apenas físico, da dor, mas também social, espiritual e emocional. Isso porque quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença muito grave, obrigatoriamente qualquer um vai parar para refletir um pouco sobre como levou a vida até aqui, sobre como vai ser a morte, sobre as relações com as outras pessoas. E tudo isso, junto do plano de vida que existia até ali, vai precisar ser revisto diante desse diagnóstico. E aí é que o cuidado paliativo vai poder proporcionar qualidade de vida para aquele paciente. A proposta é que ele viva de forma tão ativa e digna quanto for possível até o momento da sua morte. Pensando que esses são conceitos extremamente subjetivos e que dependem da história de cada um. Cada história, então, vai ser única e deve ser olhada de uma forma individual. Fica claro, então, que quando não há mais nada ou quando não há muito o que se fazer no aspecto curativo ou pela doença, ainda há muito o que se fazer. Para receber a indicação de cuidado paliativo, uma doença grave, crônica e sem perspectiva de cura deve ser identificada. A expectativa de vida dessa pessoa passa a ser de meses ou de poucos anos. Então, por exemplo, determinados tipos de câncer, que foi onde o cuidado paliativo se disseminou de uma forma mais ampla, mais rápida aqui no Brasil, mas também a DPOC, a insuficiência cardíaca e tantas outras doenças. Esse tipo de cuidado é ainda mais importante quando a doença assume sua fase terminal. E aí, nesse momento, vão ser necessários novos olhares e uma equipe interdisciplinar que vai envolver o médico, o enfermeiro, mas também o psicólogo, o assistente social, o capelão e quem mais for necessário dentro de cada caso em particular. Com o cuidado paliativo, a gente percebe que não ter cura é muito diferente de não ter tratamento. Então, a morte passa a ser uma companheira ao invés de uma inimiga, de um obstáculo a ser vencido. Essa proximidade com a morte torna possível o alívio da dor física, que vem sempre junto com a doença, mas também de outros sofrimentos. E aí não estou dizendo que eles vão deixar de existir, mas que o cuidado paliativo pode sim torná-los menores. Necessariamente, o cuidado paliativo vai olhar para a família. Você que é o paciente tem planos, tem uma história, e também faz parte dos planos, dos objetivos de algumas pessoas. Quando você adoece, passa a ocupar um novo lugar dentro da dinâmica familiar. E quando morre, passa a ocupar um vazio. Então vamos pensar, por exemplo, na morte de um filho. Quando esse filho morre, ele sempre vai ocupar um espaço dentro da dinâmica familiar. Sempre vai ser o neto, o irmão, o sobrinho. Existe sempre um lugar para aquele que se foi. O que nós observamos é que quando o processo de morte é bem cuidado, e quando não há dor, os outros sofrimentos são aliviados, também a família passa por ele de uma forma mais tranquila. Essa boa morte interfere, inclusive, no processo de luto, que é aquele que vai acontecer depois da morte concreta.
A família não precisa ser forte o tempo inteiro. Em geral, quando os familiares conseguem falar dos seus medos, das suas dores, da angústia desse processo de despedida, o paciente se sente legitimado no seu sofrimento. Porque o que a gente observa? O paciente não fala do processo de finitude por medo de causar muito sofrimento ou ainda mais sofrimento nas pessoas que ele ama, nos amigos, na família, para aqueles que estão próximos. Além disso, a família precisa se sentir à vontade para falar também com os membros de referência da equipe de cuidados paliativos. Esses profissionais vão estar concentrados no alívio da dor e sofrimento do paciente, tanto quanto estarão concentrados no alívio desses sintomas na família. Isso mesmo após a morte do paciente, com cuidados mais específicos. Nem sempre a equipe vai te trazer a solução para o problema de uma forma imediata, mas não tenha dúvida de que vai ser sempre uma equipe que vai parar para pensar junto com você uma solução individual para a questão que está sendo trazida. O psicólogo deve estar presente e ser ativo desde a comunicação do diagnóstico ou do prognóstico, que vai ser ruim, que vai ser grave e que vai levar à morte, dando suporte, escuta e acolhendo o paciente e seus familiares. Pensando agora no tabu que ainda representa a morte nos dias de hoje, um dos papéis principais do psicólogo é melhorar a comunicação, para que ela flua de uma forma mais apropriada e mais tranquila entre paciente, família e equipe. E a gente sempre vai pensar nessa tríade. Para isso, o psicólogo deve entender qual o lugar que o paciente ocupa dentro da família, qual o estilo de comunicação que eles mantêm. E aí, a partir disso, abrir possibilidades, ampliar estratégias. O trabalho é sempre intenso e por muitas vezes tem um tempo mais curto para acontecer quando a gente compara com outras intervenções da psicologia. Isso exatamente por conta da morte. Mas a gente vai percebendo que quando a morte, quando esse processo é trazido de forma natural e espontânea, as possibilidades que farão daquele processo um morrer digno vão se revelando. Eu preciso sentar ao lado do paciente, do familiar, para entender dentro daquela situação, daquela dinâmica, o que é dignidade. A partir dessa escuta é que se faz cuidado paliativo, que se pode oferecer qualidade de vida dentro do processo de morrer. Isso pensando que quando a morte é anunciada, nós percebemos uma significativa quantidade de situações que precisam ser resolvidas. Elas podem ser financeiras, então eu tenho bens que precisam ser divididos entre essas pessoas. Para atuar em cuidados paliativos, é necessário que a gente pare um pouco e compreenda como lidamos com a nossa própria morte, com a nossa finitude. Isso permite que a gente se conheça um pouco mais e também entenda o que é nosso e pode ficar com o outro, o quanto a gente pode se doar em cada processo. Nesse sentido, e ainda falando do trabalho do psicólogo, o cuidado com a equipe vai ser fundamental, pois são pessoas que vão lidar com a morte diariamente, seja ela simbólica ou concreta, que vão de alguma forma na contramão de tudo que aprenderam lá na faculdade, sobre não se envolver com o paciente ou com a família, às vezes de não tocar, de não abraçar, de não realizar cuidados que não sejam técnicos. No cuidado paliativo, a equipe vai sim se aproximar da família, do paciente, vai conhecê-los, vai se envolver, e isso pode trazer um sofrimento emocional que deve ser cuidado. E a gente vai fazer isso, por exemplo, através de acolhimentos. É necessário para essa atuação alguns exercícios que vão ser diários, porque a morte precisa deixar de representar um fracasso existencial. E para continuar nesse lugar de não fracasso, a gente precisa encontrar recompensas das nossas ações. Como, por exemplo, eu consegui amenizar essa dor física, ou eu consegui trazer aquele parente que ele precisava ver, ou conseguimos colocar esse paciente nesse leito que bate sol. São questões que podem parecer bem pequenas, mas que dentro daquele processo de morrer ou dentro daquele processo de despedida da família foram muito significativos. Nós vemos pacientes e famílias mais relaxadas a partir desse trabalho e que encontram naquela morte um sentido. E esse sentido é que vai ser essencial para a despedida. Muito para a gente, mas precisa de uma disponibilidade, inclusive interna,
para que a gente consiga se aproximar, para que ela faça sentido. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ao decorrer do vídeo, não deixe de comentar. A gente vai responder o mais rápido que puder para vocês. Então, deixem um curtir, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo.